Muito boa noite, seus telespectadores. Iniciamos hoje uma série de programas que têm a ver com a saúde. O meu nome é Paulo Amado, eu sou médico ortopedista, também ligado à medicina desportiva, mestre em medicina desportiva, diretor clínico da Clínica Rio Tinto, e realmente quero agradecer este amável convite da Nord TV que nos endereçou a nós clínica para elaborarmos uma série de programas ligados à saúde. Vamos trazer aqui convidados que em cerca de 30 minutos vamos ter uma conversa perfeitamente informal que vamos tentar levar ao vosso conhecimento as determinadas áreas da saúde, cada uma por si, de forma a tentar responder a muitas questões que vocês certamente têm, mas que realmente ficam pelo caminho. E estamos a falar em saúde. Estamos a falar talvez num dos bens mais preciosos que nós temos, que é realmente a nossa saúde. E ter saúde não é só quando estamos doentes, interessa também fundamentalmente prevenir. Daí esta série de programas, penso eu que vai ser muito interessante. Vamos trazer, como digo, uma diversidade de temas, diversidade de convidados, cada um na sua área, desde a oftalmologia, otorrino, passando por nutrição, psicologia, enfim, todo um conjunto de colegas que connosco também trabalham. E eu começava hoje precisamente por um tema que me é grato, que é a podologia. E para isso convidei uma pessoa que há muitos anos está ligada a esta área, um dos podologistas, talvez desde que há podologia em Portugal, e que colabora connosco, que é o Dr. Romeu Araújo, que eu desde já agradeço neste primeiro programa, dá-nos a honra de estar neste primeiro programa, e realmente eu começava já por essa questão. O que é a podologia? O que é que as pessoas que estão lá em casa precisam saber do que é a podologia? Muito bem. Antes de mais, boa noite ou boa tarde, dependendo da circunstância, e obrigado pelo convite. E, curiosamente, não sei se foi propositado ou não, mas achei curioso começarmos pelos pés, porque são realmente a base de apoio do corpo, e sem eles... Você sabe que é uma das áreas que eu mais me atrai na ortopedia. Ora bom, para quem está lá em casa, ou lá em casa, hoje em dia com as tecnologias vai ser de qualquer lado, até no telemóvel. Exatamente. Podologia, de um modo muito simples, somos quem trata os pés. Mas tratar, então vamos descodificar um pouco. Tratar desde o ponto de vista, desde a prevenção, diagnóstico e tratamento propriamente dito. De várias áreas, desde a pele, unhas, depois à parte se calhar menos conhecida para a grande generalidade da população, que passa pelas alterações de apoio do pé, de estrutura, mas isso falaremos com certeza daqui a pouco. É assim, quem está lá em casa a ver-nos tem uma ideia, isto é, por qual é o motivo que me pode levar a um podologista? Muito bem. Isto é, normalmente as pessoas recorrem ao seu médico assistente para resolver tudo. Aliás, uma coisa curiosa que há dias estive a ler é que cerca de 25% das consultas do clínico geral, não estou a falar do ortopedista, do clínico geral, são por problemas ortopédicos eminentemente e artrósicos também. Mas, digamos assim, cerca de mais de um quarto das consultas do clínico geral, que é a pessoa que vê tudo, o profissional que vê tudo, que consegue orientar o seu doente para uma determinada área, mesmo ele, uma grande parte das suas consultas tem a ver com isso. Inclusive também com patologia dos pés. Portanto, já nem é preciso sermos muito específicos, irmos para os diabetes, irmos para os hipertensos, realmente... Da população em geral. Da população em geral.
Portanto, isto é, a dúvida de quem está lá em casa, diz, eu tenho aqui um problema no pé, tenho uma calosidade do pé, tenho aquilo tudo que você possa imaginar, porquê é que eu hei de ir ao podologista diretamente, por exemplo, não é? Pode ir ao podologista diretamente, e muito bem a pergunta, porque além de tratarmos e podermos resolver a questão, caso não seja da nossa inteira competência, até porque pode ser uma consequência de algo que se passa a nível sistémico do organismo, portanto, a nível do organismo em geral, nós encaminhamos para o profissional correspondente. Portanto, no fundo, o paciente pode ir derivado, reencaminhado a outra especialidade, mas pode vir diretamente a nós. E ao trabalho todo de equipa, não é? Que é fundamental. Exatamente, também. Com a segurança de que, se a resposta, ou se virmos que há algo que seja necessário da especialidade, encaminhamos. Como eu já disse várias vezes, o somatório da função dos dedos numa mão é muito menor do que a mão no seu conjunto. Exatamente. Portanto, a equipa multidisciplinar que compara com uma mão é fundamental. Não, sem dúvida. A podologia tem uma área, é uma área particular. Uma coisa também que eu gostava de saber, que lá está sempre no interesse de quem nos ouve e quem nos vê, é realmente saber se vale a pena, por exemplo, fazer uma consulta de prevenção. Não tenho, ou de vez em quando tenho uma dor no pé, ou às vezes aparece uma calosidade, ou há aqui uma mancha esquisita no pé, tem interesse numa ótica de prevenção passar, assim como eu vou ao médico para medir as tensões, Sim. assim como eu vou ao oftalmologista, e vamos falar nisso aqui num dos programas, porque é incrível os casos que são apanhados muito tarde, como eu vou ao oftalmologista para medir a tensão intraocular, que tem interesse como prevenção de glaucomas e não só. Terá algum interesse eu ir ao podologista, não tenho problema do pé, ou às vezes tenho, para que analise, no fundo, qual é a sua opinião? Em qualquer área da saúde, eu arrisco a dizer que a prevenção é o máximo. Vale a pena. Porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque pode-se descobrir coisas que realmente não pensava que existiam. Segundo, às vezes as alterações que existem são tão lentas que a própria pessoa não se apercebe que está com esse problema. E só mais tarde, quando realmente pode ser tarde, é que as detecta. Terceiro, há certos grupos de risco, que, nomeadamente diabéticos, nomeadamente geriátricos, nomeadamente crianças, por motivos diferentes, que devem exatamente apostar mais ainda na prevenção. Portanto, podemos concluir o seguinte, que será do interesse geral, enfim, pelo menos uma vez, ou aparecendo algum problema que seja estranho, normal, mas que nesses grupos de risco, e aí realmente a diabetes é fundamental, e estamos num país em que as diabetes estão a disparar, não é? E não sei, continuar a subir, não posso precisar o número ao certo, mas assusta já o número de diabéticos identificados, fora os outros que ainda não estão identificados, em que realmente nesse grupo então é fundamental ter uma visita a um profissional. E já agora um parênteses, é um grupo muito especial de cidadãos que está a começar agora, muitos estão a começar agora, porque já reparou que está na moda e ainda bem, fazer exercício, sair para caminhar, sair para correr, aproveito também esse grupo. Não o fazer de uma forma inconsequente, ou seja, primeiro fazer testes de saúde para ver se podem, a nível de cardiologia, medicina geral e familiar, dependendo da intensidade do exercício, mas, como lá estamos a falar de pés que dão o apoio para caminhar, para correr, seja o que for, ir ao podologista para ver realmente se a sapatilha que estão a usar é adequada, se tem algum tipo de problema que os possa afetar. Aliás, as próprias marcas desportivas de calçados já perceberam isso. Já. E nós não vou fazer reclama a nenhuma delas, mas realmente há marcas que inclusivamente desenvolveram já máquinas de modelos específicos, pronadores, supinadores, de maneira a direcionar. E realmente também nós notamos, e nós vemos muitos atletas, e chegámos à conclusão que realmente, você falou muito bem no atletismo, que eles têm uma particular atenção nos pés. Exatamente. Podiam ter outra coisa, na coluna, podiam ter outra coisa nos joelhos, não é? Mas realmente os pés para o atleta de atletismo, e vivemos numa área aqui no Porto, dentro da metrópole que é o Porto, em que realmente é fantástico, ao fim de semana vê-se uma quantidade enorme de pessoas e cada vez mais correrem, não é? E algumas organizações, da Run Porto, isso tudo, com milhares de atletas
já a correrem, não é? Que é ótimo. Realmente a isso percentagem deles que eventualmente tenham alguns cuidados a começar a fazer o desporto, não estou a falar só neste momento a nível dos pés, estou a falar mesmo da parte cardiovascular, etc., é que aí eu tenho algum receio que não seja a melhor. Porque as pessoas normalmente começam a fazer sem grande orientação médica, pelo menos a dar basicamente carta branca. Está tudo bem consigo, pode começar a praticar desporto. Isso é importantíssimo. Sem dúvida. A nível dos pés, só uma informação, porque não vamos entrar muito em detalhes hoje porque não temos tempo, mas qualquer desvio no pé pode ter repercussões negativas, quer a nível de joelho, anca, coluna... E pronto, muito bem. Qual é, já agora eu passava essa parte, qual é a maioria das doenças que consegue, que lhe recorrem? Portanto, qual é, eu diria, joanetes, calos, unhas encravadas, digamos assim, qual é a maior parte dos doentes que recorrem à podologia? Até porque muitas pessoas ainda veem o podologista um bocadinho de uma forma redutora, mas que é perfeitamente aceitável porque aos poucos vão tendo conhecimento do que é a nossa profissão, recorrem por pele e unhas. A grande maioria ainda começa por aí. É importante perceber que as unhas têm correção, não vou também entrar em detalhes, e a pele, principalmente estamos a falar em calos, calosidades, um termo geral e popular, tem normalmente uma causa. E tendo uma causa, temos que ver qual é e perceber, além de tratar a consequência, que é a própria calosidade, ir à causa. A partir daí, muitas vezes descobrem-se os tais problemas funcionais. Exatamente. Outros já começam a vir também. Isso é uma área que eu também achava que era importante definir bem, é que, quer dizer, analisa-se não só o pé, mas todo o conjunto da pessoa. O paciente não vem com o pé tem que ver, porque muitas vezes não é o paciente, desculpa, o paciente vem à consulta e não manda os pés sozinhos. Ora, nem mais, não manda os pés, senão dizia, vai lá os pés. Exatamente, e eu assim trato o oftalmologista não manda os olhos sozinho. Isso é muito importante. Mas na podologia é importante. É importantíssimo. Porque é o que eu digo, o nosso contacto obrigatório com o mundo, isto é uma frase que eu gosto de dizer sempre, é os pés, através dos pés, quer dizer, o contacto obrigatório é através dos pés. O Da Vinci já o considerava uma forma arquitetónica e funcional extraordinária. Já o Da Vinci tem textos sobre isso. Que é uma das coisas, e você sabe muito bem, e é a mim que me apaixona também particularmente, é que realmente nós quando pensamos num problema numa mão, num cotovelo, que nos dói, e é isso, a dor é aquilo que muitas vezes leva ao médico, às vezes o problema é aquelas doenças que não originam dor, que são, enfim, não se manifestam, e muitas vezes leva a que o indivíduo vá ao profissional de saúde já um bocadinho tarde, é que realmente nos pés não há hipótese. Nós temos a pensar do ponto de vista biomecânico. Isto é, a mão, sim senhora, dói-me a mão, mas tem aqui um problema, tem aqui uma artrose, mas se eu estiver quietinho não me dói muito. Agora com os pés eu tenho que andar em cima deles. E o desafio, quer a nível de desporto, quer a nível de cidadão comum, é ao mesmo tempo que tratamos, fazer com que ele consiga ter uma vida perfeitamente normal. Claro. Em termos de, voltando há pouco nas causas ou nas preocupações, o que nos leva as pessoas a procurarem-nos assim melhor. Joanetes também, bastante. O desvio do dedo que depois se torna num joanete. Aí trabalhamos em parceria, obviamente, muito bem com a ortopedia. Os joanetes eu acho que é um bom exemplo. É um bom exemplo de trabalho de equipe, não é? É um ótimo Porque realmente as pessoas têm aquela ideia que o joanete sempre que existe é para operar. Portanto, a pessoa diz, olha, nem vou ao meu clínico geral, nem lhe mostro, porque isso é outra coisa que temos, infelizmente, muitas vezes. Muitas vezes nós sabemos que há consultas médicas que as pessoas não mostram os pés. Simplesmente, não é? Não vão tirar o sapato, não vão tirar a meia, que isto é enfim, do ponto de vista, às vezes não é agradável numa consulta, mas também não vou ao ortopedista porque ele quer-me logo operar, se vir aquele joanete que eu tenho, quer-me logo operar. E muitas vezes há ali um meio termo que as pessoas às vezes não mostram porque julgam que não há nada a fazer, não é? E realmente há o tratamento conservador de muitas patologias do pé, muitas doenças do pé, inclusivamente no alces valgus, que é o nome técnico de joanete. Exatamente, é o desvio. Que é o desvio. Porque tem outras causas associadas. Há uma parte hereditária do desenho da articulação, falando muito genericamente, mas depois tem causas associadas do ponto de vista funcional, por exemplo, fazendo o meu gesto com as mãos, os pés a caírem um pouco para dentro, chamamos isto um pouco de pronação. Há todo um conjunto de coisas que se pode... Inclusive o calçado, que é extremamente importante e a maioria, uma grande parte das pessoas arriscaria a dizer que não tem a atenção devida com o calçado que utiliza. Mas isso é outro problema, porque também às vezes o doente, também eu vou-lhes dizer, porque alguns doentes dizem-me assim, doutor, não mostro
os joanetes que tenho, senão se eu bem me ralhar por causa do sapato que eu tenho. E nós sabemos que as senhoras gostam do seu sapato pontiagudo, um saltinho bem alto, não é? É verdade. E que realmente isso proporciona e socialmente, um joanete, não é? porque os países são diferentes, as sociedades são diferentes, mas há aqui uma particularidade, é que a nossa sociedade está a envelhecer. Pois. Há pessoas, principalmente mulheres, que têm muita dificuldade neste momento em arranjar o calçado que realmente necessitam, em termos de dimensões. E o calçado deve-se adaptar ao pé e não ao contrário. Claro, mas isso é importante. Realmente, e como você disse, nas sociedades orientais, por exemplo, é muito raro os joanetes, porque elas não usam os sapatos largos, os socos, não é? E andam quase todo dia com aquilo. Não há um componente hereditário também, muitas vezes também importa, também, que é diferente em Portugal, e nomeadamente na Europa e até nos Estados Unidos, portanto, mas realmente o aspecto de moda também é importante. E um parênteses, estamos a falar das mulheres joanetes, mas os homens também têm muitos sim, joanetes. Isso também é verdade, também não se livram, não é? Exatamente. Também não se livram, isso é importante. Não ser muito e às vezes são bem mais difíceis de tratar nos homens, não é? Sim. Porque são indivíduos que andam, já têm artroses marcadas e tudo isso, não é? E já agora, para completar o seu raciocínio de há pouco acerca dos joanetes, e as pessoas têm que pensar, se nunca pensaram, que o primeiro dedo, juntamente com o metatarso, portanto, esta articulação é das mais importantes do pé em termos de funcionalidade. Portanto, como ortopedista, poderá dizer algo melhor acerca disto, mas o dedo ficando muito bonito e não funcional não interessa a ninguém. Não, isso e outro problema, como é óbvio, como você sabe, uma das áreas que mais desenvolveu foi a cirurgia, agora passando para a cirurgia. Sim. E uma vez que é impossível o tratamento conservador em muitos casos, o papel da podologia não acaba aí. Não acaba aí. Inclusivamente nas novas técnicas para operar joanetes, por aquilo que as pessoas chamam erradamente por laser, que não é por laser, sim, é por orifícios só, em que é feita a secção óssea através de imagem, então a podologia ainda tem maior interesse no apoio a esses doentes, porque não se usam parafusos, são pequeníssimas incisões, e então o papel é importante. Eu lembro de ver em França, fiquei perfeitamente abismado, a equipe de podologistas em íntima colaboração com a ortopedia. Há no mínimo um trio, que é o ortopedista, podologista e fisioterapeuta. No mínimo isso também ia falar. Isto é, no fundo, é importante este trio, como você diz, o trio de ataque, não é? Para realmente levar as coisas a bom porto, não é? Porque nós sabemos, e isso tudo e vamos trazer aqui outros convidados, fisioterapeutas também, e chegamos a perceber que o indivíduo pode ser muito bem operado, pode correr muito bem, a cirurgia pode correr fantasticamente bem, mas depois, se não tivermos acompanhamento e nos joanetes importantíssimo da podologia, as coisas podem fracassar todas, não é? Exatamente. E são milhares de exemplos na nossa vida profissional que vemos, em que realmente as coisas correm bem, mas o doente, doutor, agora tem que fazer a fisioterapia porque sou de Bragança, tenho que ir para Bragança, ou tenho isto, ou tenho aquilo, e as coisas perdem-se. Eu já agora deixava aqui uma curiosidade. Eu tenho um site em que tenho um questionário online. Se já teve dor nos pés, já agora diga-me o site, o endereço www.podologista.com e tem lá um questionário em que se já teve dor nos pés e em que sítio, e maioritariamente na planta do pé. E tipicamente por duas situações: metatarsalgias, cá à frente, por sobrecarga muitas vezes, e a fasciite plantar, que também confundida com o esporão de calcânio, andam aqui muito a par. E lá está. Maioritariamente consegue-se um tratamento bem sucedido, conservador, porque tem uma causa muitas vezes biomecânica e funcional, e mesmo que seja preciso um tratamento cirúrgico, o conservador tem que andar muito junto e muito a par, quer no pré, quer no pós-cirúrgico. Você ainda agora falou, por exemplo, falando em dedos em garra ou as tais calosidades, muitas vezes as pessoas andam anos a limpar aquilo, as calosidades, isso tudo, e aquilo perpetua-se, quer dizer, não há, parece que não tem fim. Eu ontem houve um paciente que me mostrou uma coisa que eu vou mostrar, que ele me disse: ora bem, então se eu percebi, disse-me o paciente assim, um senhor com 85 anos, muito engraçado, o meu dedo estiver assim muito tempo, quanto mais tempo eu deixar passar assim, mais difícil vai ser ficar assim. O raciocínio é este, está perfeito. Exato, Portanto, quanto mais cedo intervirmos, numa perspectiva, como já falamos, de prevenção, não deixar chegar até às últimas, mais fácil é de corrigir, e eventualmente até sem cirurgia, ou se for uma cirurgia, como sabe melhor do que eu,
com uma intervenção muito mais simples do que muito seria mais simples, menos tarde. traumatizante. E com uma recuperação antes, muito mais rápida. E muito sabe, ainda me lembro de traumática. começar a operar joanetes e estarem com gesso, Sim. com os pés ao alto, não sei quanto tempo, não é? E aquilo era realmente, hoje em dia, quando nós dizemos, não, o senhor sai no dia a seguir, ou às vezes no mesmo dia, mas sai muitas vezes no dia a seguir e sai pelo seu pé. Não pode ser, isto não... Isto até é importante do ponto de vista de disponibilidade pessoal para o trabalho. Quer dizer, eu para acho que, nomeadamente no pé, que é isso que estamos a falar aqui hoje, no pé e tornozelo, é uma das áreas na ortopedia, quando eu digo ortopedia, estou a englobar a podologia, estou a englobar a fisioterapia, que mais evoluiu, não é? Sim. E que realmente o tal trio que você falava há um bocado é importante porque realmente hoje em dia a cirurgia tornando-se menos invasiva, apoia-se muito no que se passa a seguir à operação. Não é? E depois voltando ou completando com o que falou há pouco das palmilhas que fazemos, Claro. o que é isso, e descodificando um pouco o que é isso, são palmilhas personalizadas, que têm acompanhamento, qualquer coisa modifica-se, como eu costumo dizer. Porque eu acho muita graça às pessoas, às vezes falando agora nas palmilhas, Sim. como você disse, as pessoas muitas vezes dizem, olha, vai ter que usar umas palmilhas assim, então isso não vale a pena. Porque já experimentaram imensa Porque coisa. muitas vezes vai, isto sem pejorativo de ninguém, vai à farmácia, vai ao Continente, vai ao Lidl, agora também há outros, muito também ao bem, Lidl. vendem a sua palmilha, mas é aquilo que está lá, não é? Um preço fantástico, muitas Exatamente. vezes, mas realmente não pode, eu não posso. Mas não podem eu não me dou generalizar, bem com pois. todos os tipos de sapatos. não é? Exatamente. Eu tenho que ter um sapato, até convém que seja o meu tamanho. Era primeiro, bom que fosse personalizado, mas não se é consegue. difícil. Portanto, Exatamente. isso mas com muitas as palmilhas vezes consegue-se fazer. requer um tratamento específico e a palmilha é feita, eu gostava que Sim, vocês no caso, explicassem isso. sou eu que faço, personalizado, Moldada no molde. ao pé e passível de ser modificada porque tem muito de ciência, mas depois nem todas as pessoas são iguais e às vezes é preciso, porque Claro. até o corpo pode não reagir como nós estávamos à espera ou precisar de mais tempo e temos que reajustar. Claro. A partir do momento em que as palmilhas fazem a sua atuação, não nos podemos esquecer, também podemos estar a beneficiar os segmentos corporais ascendentes, evidente. quer a nível de joelho, como eu referi antes, a anca, a coluna, por aí fora. Aliás, eu diria, isso é muito bem observado, eu diria que é das coisas que os dentes, se calhar, muitas vezes sentem primeiro. Não é? Quer dizer, muitas vezes usam a palmilha adaptada, mas, doutor, é curioso que ainda me dói o pé, mas aquela dor que eu tinha nas costas melhorou. Pois. Não é? Exatamente. E acaba por ser o primeiro sintoma e acho aquilo um bocado estranho. Às vezes é coincidência, não é coincidência. Não é coincidência, nós temos uma coisa chamada cadeia muscular, Exatamente. que são, como pensar em uma cadeia como se fosse um cadeado, portanto com elos. Temos músculos que estão interligados e quando começamos até com um calçado incorreto, quando começamos a mexer nos, outros vão se refletir. Claro. E aí lá está. Nós estamos aqui dois elementos do trio, falta um terceiro. O fisioterapeuta aí, Sim. em determinadas cadeias musculares para ajudar, é fantástico. Muito bem. E depois, pronto, há uma área já de investigação, não é? Que é aquela área forte. da podobarografia, que são exames, que é outra coisa que as pessoas às vezes julgam que há radiografias, que há ataques e há ressonâncias. Não há mais nada. Há muito mais. Não, há muito mais. Não é? Porque isso que estava a falar e muito bem é importante, mas não passa de algo estrutural. E o nosso corpo não é um edifício que está parado. O nosso corpo é um edifício que se mexe. E, perdoando a expressão do edifício, a partir do momento em que se mexe, e mexe-se com uma rapidez e com pormenores que nós não conseguimos identificar a olho nu, temos várias formas, quer através de vídeo, podemos fazê-lo também, quer através de a podobarometria informatizada. Eu acho que é o mais prático. É o mais prático. É uma plataforma em que é medida as pressões, quer parada, em que são E medidas que nos as dá pressões, informações muitas vezes interessantíssimas Interessantes. que não podemos ver nem olhando para o pé do doente, nem muitas vezes olhando para o raio-x. E não é? até do ponto de vista comparativo, porque podemos ver evoluções positivas, o que é expectável ou até não, de um tratamento que esteja a fazer, inclusivamente cirúrgico. Por exemplo, estes programas também servem para mensagens. Para mensagens. E hoje estamos a falar nisto, eu estou-me a lembrar de uma mensagem que eu gostava de dar a muitos colegas meus, clínicos gerais, que pedem radiografias e do pé e que na grande maioria eu vejo são mal pedidas e mal feitas, isto é. E bastava pedir, quando nós falamos no pé, e aquilo que você estava a dizer e bem, estamos a falar no pé em termos de carga, andar, é fundamental que se peça radiografias do pé em carga. Em carga. O que é muito raro. Infelizmente, às vezes, nós vemos os doentes, eu já fiz aqui uma radiografia do pé, e mostra-nos um pé que é feito há
de modo não adequado e que custa o mesmo que o outro, portanto nem sequer é uma questão económica, não é? E que não nos serve para nada quase, porque nós temos que pensar no pé biomecanicamente, não é? E isto é uma mensagem que eu também gostaria de dar, e se estão aqui alguns colegas certamente a ouvir-nos, era importante fazer raio-x em carga, face perfil em carga, que é fundamental, custa tanto como o outro raio-x e que realmente dá uma informação muito mais importante. E caso mesmo não surja muitas vezes o que se está à procura, serve muitas vezes também para um ponto de referência para mais tarde. E entre as quais depois podemos usar a podobarografia, que é um exame analítico que realmente já vai num exame complementar, digamos assim. Para as pessoas terem uma ideia, a plataforma que eu uso captura 300 imagens por segundo. Por segundo, praticamente. A caminhar, ou a correr, calçado, descalço, para ter... Portanto, tudo aquilo que passa despercebido, praticamente conseguimos identificar numa podobarografia, não é? Até, por exemplo, determinados... Imaginemos uma pessoa que não tem a sensibilidade no pé, como falou há pouco no pé diabético, já há uma alteração bastante grave, nós conseguimos identificar exatamente onde são. Eu gostava que falasse um pouco, porque certamente muitos dos nossos ouvintes e telespectadores têm problemas no pé e são diabéticos. Ok. E eu já falámos nesse tema, mas eu considero realmente uma importância vital. É tão importante que estudava 2 programas ou 3. Sem dúvida. Mas vamos tentar resumir. Quais são os fatores de risco? Imagine, um diabético começa... O problema é que nem dá dores. O problema é que nem dá dores no início. Mas deixa-me fazer aqui uma distinção, que eu acho que às vezes as pessoas diabéticas não têm essa noção, porque muitas vezes não lhes é transmitida de uma forma muito eficaz. O facto de ser diabético não quer dizer que tenha um pé diabético. Ou seja, o pé diabético, como estava a dizer muito bem, é aquele pé que, por descontrole da própria, ou não controle da própria diabetes, que vai ter essas repercussões. Então há 2 variantes principais. Uma, a falta de circulação, mas não é a circulação que normalmente as pessoas pensam que tem a ver com as varizes, não é? São raros esses casos. É a circulação, exatamente, que são mais graves também. E mais graves, exato. Porque o organismo não tem, a nível dos pés, acaba por não ter os nutrientes necessários. Mas, do ponto de vista, muitas vezes, do início da catástrofe, que é os problemas que daí advêm, é a falta de sensibilidade. Claro. Isso é extremamente importante. Daí não faltar o sintoma principal de alarme, o tal alarme que toca, que é a dor. Não há dor. Espero que ninguém se impressione muito quando ouvir isto, mas a pessoa pode, já atender pessoas com pioneiros espetados. Sem dor nenhuma. Absolutamente. Ficam admiradas, às vezes olham para ali um pioneiros. Como é que pode ser isso? Não tem. Eu já tive de tirar a fotografia. Farpas de madeira que infectam, que as pessoas muitas vezes têm tais úlceras e que nem têm ideia. Aí o calçado é mais importante ainda. Portanto, eu vou-lhe mandar um repto, eu vou-lhe enviar um repto. Nós temos que fazer, por exemplo, uma campanha de triagem, onde as pessoas possam ir lá, por exemplo, à clínica, ver só o pé. Não ver só o pé e você, a partir daí, identificar ou não se há fatores de risco que justifiquem fazer outras coisas. De qualquer maneira, um diabético, pelo menos, se não tem sintomas a nível do pé, uma vez por ano deve procurar. Uma vez por ano, isso é uma mensagem importante. Pelo menos, se for de risco, isto depois, consoante o caso, obviamente que é adaptado. E eu realmente, porque o tempo passa, o tempo voa, não é? E você dizia... Desculpe, estamos a falar de pés, corre. Corre, é boa, portanto, voa, corre. Isto eu gostava de voltarmos ao assunto também dos desportistas. Sim. Isto é, portanto, já temos aqui a imagem do pé diabético, que é realmente importante e acho que já ficou bem marcado a quem nos está a ver a importância desta área, da prevenção e até de passar uma vez por ano, disse você, e se podemos tentar fazer, se calhar, uma campanha, era interessante, uma campanha de sensibilização sobre isso, mas também falando agora, voltando ao desporto. E eu sei, estou-me a lembrar agora, sim, que você na Clínica Médica da Foz tem lá uma parte forte também, sim, de desporto, não é? Tem realmente uma área muito importante de desporto, até porque eles passam ali à frente a correr todos, sim, e param ali muitos, não é? Exatamente. E é interessante porque realmente eu tenho particular gosto por aquilo, como você sabe, porque isto é uma coisa, edifício histórico, não é? Onde se fez o filme do Niki Bobó. E eu estava a pensar nisso também, provavelmente, a mensagem ao desportista. Isto é, vale a pena ao desportista prevenir e ir estudar o seu pé em termos de função, por exemplo. Não tem problema nenhum, não lhe dói nada, quer correr, mas antes que apareçam calosidades, antes que apareçam problemas que depois sejam difíceis de resolver... Isso é o ideal.
logo que possa, até mesmo antes, ir a uma consulta de podologia para fazer uma avaliação, um conselho adequado em termos de calçados. Um exemplo que muitos desconhecem, até muitas vezes a forma de apertar os atacadores das sapatilhas, o número da sapatilha que devem escolher, porque uma sapatilha deve escolher já agora um número acima do que usam, mas mesmo assim às vezes as pessoas estão a pensar que estão a escolher o número acima e não estão, ainda estão abaixo do que devíamos escolher. Evidente. Começando por aí, começando por conselhos através da pele, porque muitas vezes há transpiração associada. E muitas vezes cremes que vocês usam antes também, e depois. Porque a própria calosidade acaba por ser um inimigo. E outra coisa, eu já vi um atleta, infelizmente dos casos mais raros, porque nem toda a gente faz o que nós estamos a dizer que devia ser feito, que era fazer essa consulta prévia, mas já tive um atleta que fez essa consulta prévia, que estava tudo bem, mas depois, passado 6 meses, voltou, porque, entretanto, já começou a perceber que a sapatilha tinha um desgaste assimétrico. E foi porquê? Porque, entretanto, o corpo, com o correr, há fadiga muscular, os músculos vão modificando e os pés e o próprio corpo modifica também a forma de trabalhar. Portanto, isto não é algo estático. Indo uma vez não quer dizer que, até assim como outra especialidade qualquer, ninguém vai uma vez à oftalmologia e diz está bem e fica bem para toda a vida. Claro. Portanto, assim como noutras áreas, aqui é a mesma coisa. Portanto, é algo que deve ser tomado como início, mas também como princípio de continuação. Pronto. Eu resta-me agradecer, no fundo, a sua presença. Eu acho que para um primeiro episódio deste conjunto de programas que vamos ter, acho que foi abrir quase como chave de ouro, não é? Porque fomos muito diretos, acho eu, que provavelmente fomos em encontro a muitas dúvidas que os nossos telespectadores têm lá em casa, de coisas que necessitam que sejam práticas, que sejam respostas adequadas e realmente num tom informal queria levar este programa neste género. Portanto, eu acho que agradeço a sua presença, a maneira como soube explicar realmente às pessoas que estão lá em casa para tirarem as dúvidas, e isso é importante. No fundo, certamente toda a gente hoje sabe um pouco, aqueles que nos estão a ouvir, que sabem um pouco mais do que é a podologia, o interesse da prevenção, e realmente eu deixava essa palavra, prevenção. Eu agradeço e lanço o repto também para quem nos está a ver, se precisar de alguma coisa, porque as pessoas não se devem acanhar, porque a nossa saúde deve estar em primeiro lugar, que contactem através de várias, hoje com as redes sociais. Hoje já fiquei a perceber que você vai ter que fazer uma campanha, vai ter que fazer um rastreio, que eu acho que é interessante. As pessoas devem contactar, nem que seja a perguntar, olha, eu tenho isso, a quem é que eu me devo dirigir? Porque muitas vezes e através do seu site e tudo isso. Sim, ou até através do site da clínica. Da clínica também. Da sua clínica. Portanto, isto hoje as pessoas devem contactar, porque nunca é demais prevenir. Pronto, eu quero agradecer mais uma vez e realmente finalizar este programa que levamos hoje às vossas casas, primeiro programa de uma série que ainda se pretende ser larga, de trazer de vários campos da medicina, com técnicos de saúde, com médicos especialistas, com médicos de clínica geral, enfim, todo um número e conjunto de colegas que podem levar realmente resposta a muitas das vossas dúvidas. Eu quero agradecer a vossa atenção e boa noite, até à próxima.